Na sofrida imobilidade, muitos corações repousam numa ilha deserta, na expectativa de que alguém venha lhes resgatar das incompreensões que possuem sobre si mesmos. E vendo que o tal resgate não chega e que precisam se virar com o que possuem, logo, em sua maioria, se entregam à morte. Mas essa morte não marcada como a destruição do corpo, mas como um abandono do intelecto e do pensamento, como uma ala furtiva, onde você possa jogar esse peso pela janela o mais rápido que puder, enquanto sua alma fica ao encargo de outro, que a possua, até que você não tenha mais o esforço de conseguir se lembrar onde foi que se perdeu. Mas essa perca, que é tão familiar da modernidade, ela não sofre um influxo de grandes esforços para que o homem venha a, desconhecido de si mesmo, viver uma vida que ele não desejaria viver. Não é isso. Mas é como constituição inata que não é possível se desvencilhar como uma obrigação, um dever do homem com sua própria vida. É por isso que temos particular afeição em, recostando-se numa cadeira confortável, abrirmos o celular e perdendo horas dentro de uma rede social, TikTok, Instagram. Temos a sensação de que vemos o mundo, mas o mundo não vê. De que a vida avança sem que precisemos fazer um esforço para empurrá-la. De que os acontecimentos estão para nós como nós estamos com o olho de Deus. Mas é de que essa prática inofensiva na aparência e destrutiva nos costumes pelos dias, e é tão silencioso que não conseguimos medir aquela nossa parcela de culpa quando causamos em nós mesmos algumas atrofias quase musculares do pensamento, que tendo outorgado a outro a direção, não podemos mais sentir que pensamos como nós mesmos. E esse perigo e essa entrega da alma ao estranho não vem apenas de construções filosóficas de séculos passados, mas de uma ausência de resistência, uma ausência de coragem, um elogio à covardia, a resistir ao tédio. E isso é tão verdadeiro quanto podemos expressar que estava lendo a obra de Baudelaire, que tem me ocupado uma boa parte dos dias, e o seu poema de abertura ao leitor, em que ele escreve que dentre todos os vícios, dentre todos os hábitos, dentre todas as tendências à destruição que o homem possui, há um mais imundo, há um mais vil, mais maligno, e é o tédio. Pois de bom grado faria da terra em detritos, e como ele diz, e com um só bocejo engoliria o mundo. E esse tédio, como
condição obrigatória de que o homem o administre todos os dias, pois ao acordar, ele já está oferecido como um alívio verdadeiro de tantos desconfortos mentais que pode enfrentar durante o dia, que há pelo próprio corpo e pela mente, é o desejo de economizar energia, e o espírito enfastioso, já cansado de si mesmo por não ter alimento, vai se alimentar em outras fontes, em outras águas, e águas completamente poluídas. Mas é que a constituição do tédio, que é o que eu quero trazer para vocês, como uma condição da lentidão da própria vida, em que os acontecimentos eles ganham a sua verdadeira aparência, não como uma escolha que precisamos fazer entre um sentimento e outro, e que ao fazer uma escolha por um sentimento, aquele outro que foi rejeitado passa a constituir sozinho e com o mundo o próprio progresso das coisas sem a nossa presença, que é quando decidimos abraçar o tédio como a exata condição da nossa natureza. E que se somos privados dele, logo nos desordenamos. E trazemos para nós muitíssimos trabalhos que não conseguimos mensurar o dano. E Baudelaire, mais uma vez, em um poema sobre o homem e o mar, ele diz que os dois são feitos de naturezas semelhantes. Ó homem, ninguém sondou-te profundamente. Ó mar, ninguém conhece tuas íntimas riquezas. E de que o homem vai ao mar para contemplar aquele lado primitivo e selvagem que nele existe, mais demonstrado, mas que ele não reconhece em si mesmo. Por isso que Baudelaire vai dizer: os homens e os mares se combatem há milênios. E que nesse pouso selvagem da inquietude, em que sempre que estamos obrigados ao tédio, temos a falsa sensação de que precisamos tomar certas decisões que, a princípio, parecem um movimento que sai da inércia, que nos favorece a estar inseridos, dedicados, lançados a alguma atividade e não inertes. E temos também o completo desfavor desse movimento, que é o sentimento de não fazer nada. Mas o problema não está em um sentimento ou outro. O problema está em que a todo momento estamos escolhendo algum sentimento. E que o tédio só é encontrado numa forma passiva na capacidade de resistir à pressa de decidir entre um sentimento ou outro. Por exemplo, você, ao projetar o seu próprio dia, sabe as coisas que vão contribuir com o que você decidiu e que vão desfavorecê-lo na decisão. E essas duas coisas são dadas em questão, ao mesmo tempo. Em que você percebe que ao fazer algo poderia estar fazendo uma outra coisa. E quando percebe que não está fazendo nada, poderia estar fazendo algo. Mas é que há uma conversa
e um diálogo muitíssimo agitado dentro de você. E a sua pressa de decidir é que faz com que você adquira vícios. Vamos definir vícios como hábitos adquiridos através da ausência do pensamento. Você é um feixe de impulsos. E o seu feixe de impulsos lhe move desordenadamente entre um estímulo ou outro. Assim também, como diante de uma pergunta, somos obrigados a reagir ou, pela nossa natureza, de uma determinada forma, mas possuímos a capacidade de resistir à nossa tendência e de lhes dar uma nova direção. E essa direção só é possível através do costume do tédio. E esse costume do tédio é esse lugar sagrado, como uma espécie de promontório da natureza, em que você assiste a si mesmo enquanto faz as coisas. É uma consciência da consciência. É um avanço sem sair do local. Você tem a aparência de que está imóvel, mas há um avanço, um esforço do pensamento em ver pelo costume quais sentimentos fazem parte do seu repertório. E há, nos homens, essa é uma das coisas mais fantásticas. Por mais que cada homem, mulher, cada alma possui a sua particularidade nas questões que enfrenta, todos estão obrigados a lidar com as mesmas coisas, em graus diferentes. Todo sofrimento é um sofrimento, universalmente válido, mas visto sob um aspecto único. Portanto, o sofrimento, a ausência do sofrimento, ou a presença completa do prazer, são dois extremos. E o tédio se põe no meio como um divisor, um senhor julgador dos seus conceitos. E o tédio, como é um senhor extremamente castigador, ele deseja que os seus filhos vivam debaixo de seus pés, ou perto do seu trono, como bons súditos, que está sempre ouvindo as reuniões do dia. Mas é que aqueles que se apressam em se afastar são trazidos de volta, ainda que não desejem, através do vício. O vício é o catalisador daquela sua incapacidade de não ter conseguido resistir ao tédio. Mas esse resistir ao tédio, eu não coloco aqui como ócio. Porque o ócio, assim como é desejoso para alguém que deseja ter uma força interior maior, ele deve ser cultivado em um estudo, em um propósito. Eu coloco o tédio como inferior ao ócio. O tédio como a condição estática da vida, em que você não consegue observar nada por muito tempo, pois precisa substituir a visão por uma outra coisa. E eu não digo isso somente a presença da tecnologia que tira dos homens a liberdade, mas daquela própria condição de não querer mais lidar consigo mesmo. Num romance de Joseph Conrad, Lord Jim que era um marinheiro que, depois de ter sido abandonado do seu primeiro navio, um navio escola, da qual ele depois se oficializou para seguir carreira, um mastro caiu em cima dele. Ele passou dias agonizando dentro do seu quarto,
E num completo abandono de si mesmo e num prazer por não estar fazendo nada, a tripulação viu que precisava se desvencilhar dele, já que ele estava completamente inválido. E o deixaram em um porto no Oriente, onde ele permaneceu no hospital até se recuperar e poder andar com a bengala. Depois desse período de recuperação, ele desce ao porto e vê toda aquela movimentação e consegue ser imediato de um navio, um vapor, chamado Patna. E nesse navio estão congregados várias personalidades, também abandonados de outros navios, piratas, homens de todos os lugares do mundo. E esse navio, por uma circunstância misteriosa, afunda. E Lord Jim vai responder diante de um tribunal da cidade para esclarecer aqueles fatos. E nesse tribunal, olhando para o Lord Jim, está o narrador de Joseph Conrad, que é Marlowe. E Marlowe o encara, e Lord Jim o encara novamente. E Marlowe, contando essa história, diz: foi lá que eu conheci o mestre Jim. E por mais que eu sei da sua história, eu não consigo entender o porquê que todos os homens que me veem, eles querem contar para mim a vida deles, o sofrimento deles, como se eu já não tivesse problemas o suficiente. E é como se fosse uma espécie de demônio que todos os homens possuem e que tem a necessidade de esvaziar a mente em um outro mundo. E esse mundo é uma outra pessoa. Quando o homem ainda possui essa necessidade de se esvaziar a si mesmo, sobrecarregando um outro, que ele tem mais à disposição de ser consolado do que consolar, do que ser um ambiente onde as almas possam descansar ou aliviar momentaneamente os seus fardos, e sim ele que precisa desse alívio, ele não consegue ser o portador da própria herança da humanidade, que é um homem sofrido o bastante, avançado o bastante em ideias e pensamentos, que chegou a tal ponto de carregar a si mesmo, com esforço, que se torna capaz de ter outras cargas. E essa condição, utilizei aqui o romance de Joseph Conrad, essa condição do homem que carrega a si mesmo sem reclamação, é o homem que consegue olhar para a sociedade verdadeiramente, depois de ter não esgotado, porque nunca vai esgotar, mas ter lidado com todas aquelas questões de sentimentos ambíguos que povoam as suas regiões mentais. É somente nesse ponto que o homem está apto para conseguir orientar as pessoas num caminho onde não há claros indícios de segurança, pois a própria constituição da vida não permite isso. Tolo é o homem que na vida busca segurança. Camões cansou de dizer isso em seus versos. Ou da própria conspiração da fortuna, em colocar o homem em condições favoráveis e desfavoráveis, na maioria das vezes aparentemente desfavoráveis. Mas é que nesses incômodos primitivos, o homem tem uma tolerância baixíssima a suportar esse impacto áspero e ardoroso da culpa de ser ele mesmo, da
completa disposição em guiar a própria vida, que é muito difícil. Na maioria das vezes, na sociedade, as pessoas têm a impressão de que estão guiando a si mesmas, mas não. Eles estão se guiando para um propósito prático, para um propósito profissional, para uma realização pontual e marcada entre uma área, entre todas as áreas da vida. Mas é que o tédio, como condição da natureza, ele está para perguntar ao homem o quão disposto ele está a encarar, atentando por muito tempo naquela coisa aparentemente sem graça que é ele mesmo. E se você chegou até aqui e que é assaltado sempre por aqueles lampejos de autoconsciência, da qual, ao tomar esse fragmento precioso e guardar com você, e passar a dirigir a sua vida em favor desse novo acalento que a consciência lhe mostrou, através de uma clarividência das coisas, que você não seja persuadido por essa rede teatral de sentimentos ambíguos que constituem em parte o que você é. Os sentimentos, eles estão mais para despontar, dialogando com suas novas tendências, ou para afrontar suas antigas afeições. E todas elas, como uma ordem em espiral, colocam todos os momentos em um só, em que parece que você tem que decidir o mundo num só momento. Eu imagino que tenha ficado um pouco complexo até aqui, mas como não planejei nada, apenas estou seguindo o fluxo da consciência e tentando colocar o tédio sob uma perspectiva diferente, não o tédio encarado como aquela condição da vida quando não estamos fazendo nada, mas dos itens que carregamos, das bagagens que continuamente nos são postas em qualquer circunstância. Se você não consegue carregar o tédio consigo mesmo, embora esteja em uma frequentação com outras pessoas em outros lugares, você facilmente se perde através de um feixe propício daquela ocasião em que os sentimentos lá dados fazem parte daquela circunstância. Você precisa ter a capacidade de estar no presente, sair dele, sem se ausentar de si mesmo e do tédio. É algo dificílimo de fazer. E de carregar sua consciência através de uma mistura que mais parece uma gororoba de outras consciências que querem te invadir. Seja em qualquer outro ambiente. Seja em um conjunto novo de ideias, uma tendência, o que quer que seja, ou até mesmo em decisões que lhe parecem favoráveis. Nós não temos aquela sensação de, ao consumir o objeto dos nossos desejos, o que quer que seja, qualquer coisa simples, qualquer decisão, qualquer ida, qualquer lugar, temos a sensação que estaríamos melhor aproveitando um outro desejo, uma outra coisa, ou que, de certa forma, nos encontramos em falta com nós mesmos. O tédio é esse senhor que, contendo nas mãos o mastro, um cajado da própria vida, ele é o centro por onde rodeiam todos os acontecimentos. E a vida do homem é semelhante à vida no mar. Sempre imóvel, oculta por debaixo uma profundeza desconhecida. Ninguém sabe as íntimas riquezas. E também está sujeita à aparência selvagem do próprio ímpeto do mar e suas tempestades, que
obriga no homem a exalar sua coragem. Mas é que o tédio, esse senhor aparentemente tirano, ele é o único que será o mais familiar para você. Quando todas as coisas que passarem, experiências saudosas, das quais você desejaria ter congelado e recortado para que você pudesse ter acesso em qualquer momento no tempo àqueles momentos únicos em que você extraiu de lá uma alegria que jamais sentiu. Todos esses momentos continuam existindo e dizem sempre muito mais sobre você do que aquelas situações a qual você estava. Não que um outro não possa lhe fazer sentir algumas coisas, mas é de que você tem em você todos os sentimentos do mundo, todas as almas do mundo. Mas, quanto menos suscetível ao tédio, mais você se fecha, não para fora de você ou dentro de você com uma espécie de um isolamento. Quanto menos suscetível você for ao tédio, mais falsamente você tem a tendência de que você é você. Seja porque algumas das suas ideias são facilmente compartilhadas e divulgadas entre pessoas que possuem uma importância na sociedade. E que você é mais um enganado e sente-se um bom ser humano que merece uma premiação por, através de certas características mais humanas, você vê o mérito de que é uma grande personalidade. Quando na realidade você é apenas mais uma escória, pó, com uma pretensa consciência. Você não consegue falar em nome de você mesmo. Eu. Você não consegue fazer isso. O seu eu está sempre desmembrado em outros eus. E todos esses outros eus querem disputar a ferro e sangue o seu trono. Mas você nem sabe que tem um. Então, senhores, pense sobre isso.